Eu lhe convido para lermos a palavra de Deus para a nossa meditação, texto que se encontra no livro de Salmos, capítulo 124, Salmos 124, que nos diz: se não fora o Senhor, ora diga Israel. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros, o laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém. Prezado irmão e querido amigo, o salmista Davi compõe esse salmo certamente lembrando de tantas maravilhas e de tantos livramentos que Deus havia concedido ao seu povo, a Israel. Sabemos que Israel esteve no Egito e lá o inimigo se levantou contra a nação de Israel, a ponto de que o decreto era para que matassem todos os meninos, para que Israel se misturasse com o Egito e perdesse a sua identidade, deixasse de ser uma nação ainda em formação, mas já era a nação de Deus. E depois, quando Israel caminha pelo deserto, atravessando o Mar Vermelho, e chega à Terra Prometida com todas as dificuldades e tantos inimigos ao redor, o salmista lembra: ora, diga a Israel, se não fora o Senhor quem esteve ao nosso lado, o que seria de nós? Se não fora a mão do Senhor, a graça do Senhor, o poder de Deus na nossa vida. E o salmista lembra para glorificar o Senhor pelo livramento que Deus concedeu a Israel. E o salmista certamente participou de muitas guerras, onde muitos inimigos queriam aniquilar Israel. Mas em todas as ocasiões, a mão do Senhor esteve sobre a nação de Israel. Também quando Israel, mais tarde, o Salmo tem a mesma aplicação, quando Israel foi levado para o cativeiro babilônico, e lá quando a Pérsia dominava, levantou um inimigo de Israel e convenceu o imperador, o rei daquela ocasião, para que exterminasse o povo de Israel. E o rei chegou a fazer o decreto, marcando o dia, lançando sorte por dados, por Purim para escolher a data, ou por Pur para escolher a data. E aí depois estava tudo pronto. Era o aniquilamento da nação de Israel. Não havia possibilidade de Israel escapar. Havia um decreto para que toda a nação se levantasse contra qualquer judeu que estivesse por perto e o eliminasse. E então o povo de Israel buscou ao Senhor com oração, com jejuns. E a rainha Ester entrou à presença do rei e contou aquele plano tão maligno. E Deus deu graça a ela perante os olhos do rei, deu graça ao povo, e aquele decreto foi modificado.
E aquilo que era o extermínio de Israel, era a extinção da nação dos judeus, Deus transformou em bênção. E o dia que era o dia do Pur, daquele homem inimigo de Israel, se tornou conhecido como o dia de Purim, dia de bênção, dia de livramento, dia em que Deus estendeu a mão e Israel podia dizer: se não for o Senhor quem esteve ao nosso lado. Ora, diga a Israel, quantas vezes o Senhor esteve ao lado de Israel e quantas vezes Deus tem estado ao lado de Israel. Na história mais recente, se levantou aí uma pessoa na Alemanha e que queria eliminar os judeus e ficou conhecido como o Grande Holocausto. E o propósito de Satanás, através daqueles inimigos da nação de Israel, era eliminar Israel. E tudo estava arrumado para isso. E não havia forças para que Israel pudesse vencer. Mas Deus estendeu a sua mão. E Israel, que estava para ser exterminado, conquistou novamente a terra, hasteou a bandeira lá na sua terra, na terra de Israel. Porque o Senhor estava ao seu lado. Porque Deus está ao lado de Israel. E Israel podia repetir o versículo do salmista Davi: se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado. Ora, diga a Israel, o que seria de Israel? Os inimigos, ele diz aqui, teriam engolido vivo, os inimigos teriam exterminado a nação de Israel, por tantas vezes que o inimigo tentou fazer isso. E ele diz assim: bendito é o Senhor que não nos deu por presa sua, por herança deste povo. E aqui, amados irmãos, quando lemos a nação de Israel, nós vemos que é o tipo da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja nascente nos dias dos apóstolos, e o inimigo se levantando contra, o império romano cercando a igreja, o império romano lançando cristãos na arena, pendurando cristãos em estacas por aí. Mas diz a palavra aqui: ora, diga a igreja, se não for ao Senhor quem esteve ao nosso lado. E na famigerada Inquisição, quantos milhares e milhões de cristãos foram mortos. Mas ora, diga a igreja, se não for o Senhor ao nosso lado, quantas bênçãos, quantos livramentos. E você que crê no Senhor Jesus Cristo, você pode nesse instante olhar para a sua vida e olhar para tantas vitórias ou tantas batalhas que se levantaram e lembrar da vitória que Deus lhe deu. Por isso você hoje assiste essa mensagem. Você pode dizer: ora, se não for ao Senhor Jesus Cristo estar ao meu lado, se não for ao Senhor Jesus Cristo estar dando proteção à minha vida, o que seria de mim? O que seria da humanidade se não fosse Deus? Quando a humanidade pecou, cada um se desviou para o seu próprio caminho. Quando a humanidade ficou imersa nas trevas do pecado, não havia um justo, não havia um que fizesse o bem. E o inimigo queria exterminar o homem. O inimigo sempre quis subjugar o homem. O inimigo quis sempre dominar o homem. Quis sempre fazer o homem de cavalo, de escravo. E pessoas às vezes até aceitam situações assim. Mas você não foi feito para ser serviçal do inimigo das nossas almas. Você foi feito para ser vaso, adorador, um servo, uma serva de Deus, que adora a Deus em espírito e em verdade. Você foi feito imagem e semelhança de Deus, para adorá-lo, para glorificá-lo, para ser feliz nesta função maravilhosa e grandiosa de adorar o Senhor. Mas o pecado fez com que o homem ficasse fraco e o inimigo pudesse dominar. E até hoje tem dominado tantas vidas com vícios, com prostituição, com vaidade. Tem lutado para dominar até aqueles que estão servindo o Senhor, trazendo vaidade, trazendo um mundanismo no meio do povo evangélico. Mas diga nesta tarde: ora, o Senhor Jesus Cristo é por mim, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Perguntou o apóstolo. O mundo pode ser contra, o inimigo pode ser contra, mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora, nos diz as Escrituras. Então a igreja pode dizer: ora, se não for ao Senhor Jesus Cristo, aquele mestre amado, aquele Deus eterno na forma humana, e a dizer para os seus discípulos: eis que todos os dias eu estou convosco, ou estarei convosco, até a consumação dos séculos. Ora, se não for ao Senhor Jesus Cristo,
a igreja teria sucumbido a tantas vicissitudes da vida, teria sucumbido a tantas tentações e tantas coisas que têm se levantado. Mas a igreja do Senhor continua caminhando. E nesse tempo do fim que o inimigo tem se levantado terrivelmente contra a igreja, trazendo um mundanismo acelerado, trazendo uma materialidade exacerbada. Nesses dias em que o inimigo tem levantado para trazer a vaidade, e tem se levantado até com o espírito religioso, anunciando o ecumenismo, onde todos são iguais, todos se unem, um sincretismo, onde todas as religiões se misturam sendo a mesma coisa. É tempo da igreja se erguer e dizer: ora, irmãos, diga, se não for ao Senhor a estar trombeteando o tempo da restauração, para a igreja se erguer, se santificar, se restaurar, se preparar para o arrebatamento. Deus continua falando, Deus continua enviando a palavra para a sua igreja, porque a sua igreja há que vencer, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Venham na forma de leões da arena, venham na forma de vaidade, venham na forma do secularismo evangélico desses últimos dias, mas maior é aquele que está com a igreja do Senhor Jesus Cristo, e por isso glorificamos o Senhor, porque diz aqui: o nosso socorro está em o nome do Senhor. Louvado seja Deus. O teu socorro onde está? Aonde você tem posto a sua confiança? Aonde você tem buscado socorro? Alguns buscam numa imagem de escultura, outros buscam numa filosofia de vida, outros buscam numa prática religiosa de distribuir bens para os outros. A sua confiança para ser vencedor só pode estar em nome ou em o nome do Senhor que fez os céus e a terra. E qual é o nome do Senhor que fez os céus e a terra? Jesus Cristo. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. E João anotou: estava no mundo e o mundo foi feito por Ele. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso anunciamos esse nome, que é para você, se você crer, a âncora bem firme. Ele é o porto seguro, Ele é a salvação, Ele é a vitória para a sua vida contra todas as hostes espirituais da maldade, contra todos os males do mundo, contra todos os males desta vida, contra todos os males materiais e espirituais. Diz aqui: o nosso socorro está em o nome do Senhor. Por isso Israel podia passar por todas essas tribulações. Por isso a igreja, 2000 anos e mais algum tempo de marcha, o inimigo diuturnamente lutando para desmerecer a igreja. E nesse tempo do fim, ele acelera o passo contra a igreja, para ver se leva a igreja para a apostasia, para o afastamento da doutrina da palavra. Mas a igreja continua perseverante, clamando o Senhor, porque sabemos que o Senhor está ao nosso lado. E você que me assiste, diga: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ou o meu socorro vem do nome do Senhor, o nome do Senhor, o nome que tem todo o poder. Creia nesse nome bendito. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Não está em nenhum dos títulos do Senhor, que são tantos, mas está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Que Jesus abençoe o seu coração.